Foi? Ok. Vamos então, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias aí na carta aos Efésios. Carta aos Efésios. Capítulo 5. Hoje nós vamos caminhar em um único verso. O verso 18. Semana que vem, se Deus permitir, também iremos caminhar em um único verso, será o verso 19. Vamos falar sobre a salmodia, um assunto extenso, mas eu vou tentar ser breve também. Como eu falei com os irmãos, nós agora cantamos salmos, né? E a gente vai ter este entendimento domingo que vem, se assim Deus permitir, tá bom? Mas hoje é o verso 18, capítulo 5, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Somente até aí, que o Espírito possa nos conduzir nesta exposição da palavra do Senhor. Amém. Irmãos, Paulo, nos versos anteriores que a gente viu, né, na semana passada, os versos 15, né? 15, 16 e 17, e nós vimos esses versos. Ele exorta a igreja, os cristãos, né, a se comportarem cuidadosamente, né? Não como tolos que fazem a vontade da carne, né? Que ele vai falar aqui, ó, por isso não sejais insensatos, né? E ele diz lá no verso 15, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, andes como sábios, né? Então ele exorta a gente nesses 3 versos aí, e para que a gente, em vez de andarmos na carne, nós devemos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, andando sabiamente, com o entendimento, né? Os insensatos, irmãos, eles são governados pela carne, em contraste dos sábios, que são governados pelo Espírito de Deus, né? Pelo Espírito Santo. Andando assim no Espírito, nós vamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E devemos andar conforme essa vontade, né? Que é agradável a Deus, não conforme a nossa carne, que é desagradável a Deus, certo? E isso Paulo nos exortou aí nesses 3 versos. A descoberta, irmãos, da vontade do Senhor é por meio da sua dádiva divina, né? De entendê-la com discernimento. E ela é executada por nós mediante ao poder do Espírito Santo. É o que Paulo vai falar aqui agora, né? Paulo, nesse único verso, ele vai falar, ó, vocês têm que ser dirigidos pelo Espírito, pelo poder do Espírito, né? Essa vontade, esse entendimento, ele é discernido pelo Espírito Santo, não por nós. Pelo nosso entendimento, nós não compreendemos as coisas do Espírito. A carne, a gente tem um verso que eu vou citar aqui, ela é oposta ao Espírito, ela cobiça contra, né? E aí é algo que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Então, dito isto, nós vamos entrar agora no verso 18, né? Que ele começa falando, né? E não vos embriagueis com vinho, né? Irmãos, esse verso vai poder nos dar 2 significados. Ele pode fazer isso, pois o texto ele permite que esses 2 significados saiam, né? O primeiro significado desse verso, desse embriagar com vinho, né? É tornar-se bêbado fisicamente, literalmente, né? Aquele que toma umas birita e fica bêbado. É isso, né? Ele fala, não vos embriagueis. Com vinho, que ele quer dizer o quê? Com bebida forte. Você vai ficar bêbado e vai fazer besteira.
né? Vai fazer coisas que você, se tivesse bom, não faria. Se tivesse na sua sã consciência, né? Então, esse é o primeiro significado, né? O segundo, irmãos, o próprio texto vai dizer, que ele vai dizer aqui, ó, em que há dissolução, ou seja, o embriagar-se com toda espécie de pecado. É uma embriaguez física, correto? Que você, ao tomar o vinho em excesso, você vai ficar embriagado, bêbado. E há uma embriaguez moral, que você, ao pecar, você se embriaga com esse pecado e faz coisas que, se você estivesse no espírito, não faria. Entende? Então, há dois significados, um físico e um moral, né? E a gente vai trabalhar nesse moral. Percebe, irmãos, que Paulo ainda continua aquele mesmo esquema dele, de dar uma ordem negativa e depois dar uma ordem positiva. A negativa é, não vos embriagueis, e a positiva é, enchei com o Espírito, né? Essa é a ordem, as duas ordens que ele vem trabalhando em toda a carta aqui, que a gente já falou sobre isso. Então, irmão, ele coloca essas duas ordens, né, em lados diametralmente opostos, dizendo claramente que não há comunhão alguma com as trevas. A luz não há comunhão com as trevas. Aquele que se embebeda, né, onde há dissolução, não pode ser cheio do Espírito Santo. Não tem como. Então ele fala o quê? Ó, se você se embriagar, não tem como você estar no Espírito. Então, irmãos, nós hoje vamos trabalhar, vamos ver muitos textos, mais do que o normal que eu faço, né? Eu quero que os irmãos vejam como é divino, é maravilhoso, tantos textos interpretando outros textos. E a gente vai ver alguns textos que vão nos esclarecer um pouco mais sobre esse vinho, sobre essa embriaguez, sobre essa dissolução, né? O primeiro texto que eu quero mostrar aos irmãos, a nossa congregação aqui, que está em 1 Tessalonicenses. Eu não vou aguardar os irmãos porque tem muito texto, tá? 1 Tessalonicenses 5, do verso 4 ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ó, tá falando o quê? Que nós não estamos em trevas, já saímos da escuridão, vimos a luz, né? Ó, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, do que é claro, do que é aparente, né? Não do que é obscuro. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha a comparação que Paulo fala. O dia é comparado à luz, e a noite, grava isso, tá? Que a gente vai falar. E a noite é comparado às trevas, correto? Ó, não durmamos, verso 6, pois como os demais, mas vigiemos, sejamos o quê? Sóbrios é o quê? É o oposto de bêbado. Sejamos sóbrios. Sóbrios é o oposto de bêbado, de embriagado, correto? Porque os que dormem, dormem de noite. Quem é esses dorminhocos? Foi o que a gente falou lá, que são os nécios. Os que estão dormindo ainda, né? Que ele fala, desperta, né? Desperta. E os que se embebedam, ó, embebedam-se de noite. O que Paulo está falando aqui? Ó, ele está fazendo uma comparação, uma semelhança, que aqueles que estão em trevas são os bêbados. Aqueles que estão na noite são os que se embriagam. Aqueles que não têm a luz são os que estão em dissolução. Verso 8. Aí ele fala, mas nós que somos do dia, sejamos... Ó, de novo ele está falando. Ele está repetindo todas as coisas que ele já tinha falado lá em cima, no verso 4 e 5.
Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, não como bêbados, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ele está citando o quê? O que nós vamos ver em Efésios 6, que ele vai falar da armadura de Deus. É o que ele está citando aqui, tá? Efésios 6, 14 vai falar sobre isso. 14, 16, 17, aquela parte ali. Verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus nos trouxe para a luz porque o quê? Ele não destinou-nos para a ira. Quem está destinado para a ira? Os bêbados, os embriagados, os que vivem na noite, os que andam dormindo. Eles andam dormindo. E aí Paulo vai falar assim, desperta! Não é o que ele vai falar? Não precisa ir lá agora não. Ele vai falar aqui, ó, desperta. Verso 14 lá de Efésios. Desperta tu que dormes, levanta-te. Desperta porque vocês estão dormindo. Ele está falando o quê? Dos crentes que estão se misturando com essas pessoas que vivem bêbados, que andam à noite, que estão em dissolução, em contendas, em toda espécie de pecado, embriagados com o pecado. Entendem? Outro verso que eu quero que vocês vejam. Esses versos estão falando aqui, ó. Saiam da embriaguez, tornem-se sóbrios. Não andem como os ébrios. Ébrios é os beberrões. Não andem com eles, ou como eles, né? Nem junto e nem igual. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, ele vai dizer assim, ó. Sede sóbrios, eu já falei sobre esse verso na semana passada. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. O que é tragar, né? É beber. Dá um trago aí, não é assim? Que falam aí? E ele fala que sede sóbrio, é o contraste. Ó, se você ficar sóbrio, né? Fora dessa embriaguez do pecado, dessa embriaguez da dissolução, o diabo vai fugir de vós. Vai fugir de olhos, né? Porque ele fala no 9, ao qual resistir firmes na fé. O que é a fé? É a luz, é o dia, né? É o dia. Outro verso que eu quero mostrar aos irmãos, Romanos 13. Guardem aí dia e noite. Romanos 13, do verso 11 ao 14. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Ó, já é hora de se despertar. Ó, acorda. Saia do meio deles, não seja ébrio. Né? Saia do meio desse povo, ó, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O que ele está falando aqui? A glorificação. Né? Irmãos, a cada dia que passa, a nossa sepultura se achega. O tempo não para, você não pode parar o tempo ou retroagir ele, né? Ele não para. Né? Ele vai... E ele a cada dia nós estamos com um dia a menos aqui nessa terra e chegando mais próximo do nosso sepulcro, da nossa completude de salvação, entende? É isso que ele está falando aqui. Ele diz aqui, ó, a noite, ó, de novo Paulo falando sobre noite e dia, ó, por isso que eu falei com vocês, guardem a noite e o dia, ó. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Novamente, Paulo fazendo uma comparação. A noite significando trevas e o dia significando luz, né? Ele faz essa analogia. Verso 13, ó.
O que é andar na luz? Ele vai falar aqui, ó. Andemos honestamente como de dia. O que é andar na luz? É andar de dia honestamente. E o que é andar nas trevas? Na noite. Aí ele fala aqui, ó. Ele fala uma ordem positiva e a outra negativa, ó. Não em glutonarias, né? Nem em bebedeiras. Bebedeiras, né? Fisicamente, né? É físico isso aqui. Nem em desonestidades, nem em que? Dissoluções. Nem em contendas e inveja, né? Não ande nessas obras aonde há essas coisas. Não ande nas trevas, saia da noite, acorde e ande de dia honestamente. Verso 14: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, se você está revestido do Senhor Jesus Cristo, aonde há luz, porque Ele é a luz, o Senhor Jesus é a luz. Então, se você está revestido dele, né, e do seu Espírito, você não tenha cuidado com as obras da carne, com as suas concupiscências. Irmão, carne e concupiscência é a mesma coisa. A carne, ele faz uma redundância na mesma frase aqui para falar, é grave isso. É muito grave esse negócio da carne e a concupiscência. Concupiscências é o quê? É o desejo da carne. É um desejo imoral da carne, né? E aí ele fala carne junto, e porque o troço é bem pesado, né? É bem pesado. Vamos lá, então, irmãos, desperta, né? Desperta desse sono. Não durma, seja o quê? Vigilante. 1 Coríntios 6, verso 9 e 10, vai dizer o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem é esses injustos? Ele vai falar aqui, ó. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem quem? Os bêbados. Isso é literal, irmão. Literal. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, toda vez que Paulo está falando dos bêbados aqui, tem um duplo sentido, literal e moral. Todos os textos que Paulo trata disso, chamando de bêbados, de beberrões, imoral, é literal e moral. Duplo sentido. Certo? Então, os que dormem, irmãos, os que estão em bebedeiras, os que estão em dissoluções, eles não herdarão o reino de Deus. Então, destes, afaste-se. Irmãos, agora vamos ver alguns alertas sobre a embriaguez com esse tipo de vinho. Que vinho é esse? É uma bebida forte que te deixa bêbado, fora de si, né? Provérbios 20, a gente vai ver que vinho é esse, que a gente deve ficar longe dele, bem longe, se afaste dele. Provérbios, capítulo 20, verso 1, diz o seguinte: esse vinho, ele é escarnecedor. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aqueles que neles errar nunca será sábio. Errar o quê? Em tomar esse vinho, porque este vinho, ele é escarnecedor. Escarnecedor. Não sai de Provérbios não, vamos lá agora no capítulo 23, verso 20, depois a gente pula para o verso 29 ao 31. Verso 20 diz o seguinte, Provérbio 23, 20: não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de
carne. O que ele está falando? Saia do pecado. Saia do meio dessas pessoas que são comilões, glutões, né? E beberrões, embriagados, ébrios. Saia do meio deles, porque eles vão te contaminar com toda essa coisa. Verso 29 ao 31, aí vem os ais. Ó, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas? E para quem os olhos vermelhos? O que é olhos vermelhos? Quando você bebe muito, teu olho fica vermelho, igual uma brasa, porque você está bêbado, né? Ele diz aqui, ó, para os que demoram perto do vinho. Todas essas coisas é para quem fica direto no vinho. Para os que andam buscando vinho misturado. O que é o vinho misturado, irmãos? O vinho aonde há dissolução, aonde há contenda nele, né? Verso 31, não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, no fim picará como a cobra e como a víbora morderá. Olha só, este vinho que você olha, é o pecado, irmão. Tá vermelho, tá com a cor viva, que vinho lindo, vou beber dele, né? Mas ele vai te picar como uma cobra e vai te morder como uma víbora. Ele vai te picar, irmão. Ele vai te envenenar. É isso que ele quer. Esse vinho, ele não deve ser bebido pelos justos. Entende? Este vinho não pode ser bebido pelos justos, porque ele é um veneno de víbora. Ele vai acabar contigo, irmão. Agora, qual é o vinho que a gente deve beber? Existe, não existe? Existe. Isaías 55. Isaías 55. Verso 1 e 2. Diz o seguinte: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Qual é o vinho que a gente deve ter? É o vinho que vem do alto, que ele é puro. Entenda isso como espiritual, tá, irmão? Que ele é puro. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. O que Deus está falando aqui? Aquilo que você está gastando com o seu dinheiro, comprando vinho misturado, sai fora disso. O que eu estou te dando, você vai comprar sem dinheiro, sem preço. É um vinho que vai te alimentar, ao invés de te embebedar. Este vinho, ele não tem álcool. Este vinho, ele é puro, ele é íntegro. É um vinho que não há fermento. Existem dois tipos de vinho, irmãos. Um é sem fermento, que é o nosso suco integral, usado por Jesus. O segundo vinho é o vinho que tem álcool, que embebeda, que leva a pessoa a fazer coisas que ela não faria se não tivesse bêbada. Leva ela a fazer loucuras. Então, esses dois tipos de vinho, eles estão na Bíblia. Então, Paulo está falando do vinho que embebeda. Aqui, Deus está falando do vinho que não embebeda, o vinho que alimenta, o vinho que vai te purificar. É o vinho que vem do céu. O vinho que vem do céu. Esse é o vinho que a gente deve beber. Esse é o vinho que a gente deve comprar sem dinheiro. O vinho que devemos beber, né, é o vinho do Senhor, ou seja, a sabedoria dele, a verdade, a instrução e o entendimento, para que possamos compreender e fazer
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda essa compra, irmãos, é sem dinheiro. É pela graça. E os ais continuam. Volta lá, Isaías 5. Volta algumas páginas aí. No início de Isaías 5, verso 11. Diz o seguinte: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Que vinho é esse? É o vinho fermentado. É o vinho com fermento, que Paulo vai falar lá, que nós devemos estar sem fermento, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui no caso do vinho, deixa ele alcoólico, e esse álcool vai te fazer mal, tanto literal como moralmente. Ai dos que se levantam pela manhã já bebendo. Ai desses. E o ai não para, irmão. Isaías 28, 1. Diz a palavra do Senhor: ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim. Quem são os bêbados de Efraim? É os que andam em dissolução, né? Em pecado, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eles foram vencidos pelo pecado, eles foram embebidos, embriagados pelo vinho, o vinho aonde há dissolução, é o pecado. É o pecado, toda espécie de pecado, né, irmão? Toda espécie de pecado. E os ais não acabaram. Vou achar mais um ai aqui. Abacuque, capítulo 2, verso 15, diz o seguinte: ai daquele que... além de beber, tem o ai daquele que dá de beber. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adicionas à bebida o teu furor e embebedas para ver a sua nudez. O que Abacuque está gritando aqui, falando aqui? Da situação lá de Noé. Lembra? Noé ficou bêbado e o filho viu a nudez dele. Houve aquela... Aí ele amaldiçoou o filho, tal, mas Noé vacilou, entendeu? Noé errou, embriagando-se com vinho a ponto do filho ver a nudez dele. Então, o vinho, irmão, ele só é bom, presta atenção, quando ele vem de Deus. O vinho só é bom quando ele não tem o quê? Fermento. Quando ele não é alcoólico. Esse é o vinho puro. É chamado íntegro, porque ele não perdeu nenhuma propriedade dele. Ele é puro, limpo. O vinho que é fermentado, ele passa por algumas mudanças. Vai sendo fermentado e passando por algumas mudanças, se tornando o quê? Alcoólico. Ele sai do estado natural dele e vai para um outro estado, né, alcoolizado, certo? Alcoólico, perdão. E a Bíblia está falando, irmão, vigiai, vigiai, vigiai. Lucas, capítulo 21. Lucas 21, o verso 34 ao 36, ele diz assim, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações, presta atenção nesse, eu vou aguardar que vocês abram aí. Lucas 21, verso 34 ao 36. Olha o que Jesus está falando, E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de quê? Primeiro, glutonaria. Irmãos, glutonaria aqui tem duplo sentido também. Um é a sensualidade e o outro é o físico. Moral, como eu falei, moral e literal. De o quê? De embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra.
Aí ele deixa o alerta, né? O verso 36. Vigiais, pois, em todo o tempo, orando, porque sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que Jesus está falando aqui? Saia do meio desse povo que vive em pecado, que vive em glutonaria, saia do meio desse povo que vive bêbados em suas concupiscências, saia do meio desse povo que vive tomando vinho onde há dissolução, saia desse povo e dos cuidados desta vida, né? Porque vocês se encontrando assim, ele virá como um laço, ele virá e como um ladrão, ele vai falar sobre isso. Aí ele deixa o alerta, vigiai. Como é que a gente vigia? Ele fala orando, porque nós, né, somos dignos de evitar todas essas coisas e de estarmos em pé diante de Cristo quando ele voltar, diante do Filho do Homem, do Filho de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele deixa o alerta, vigiai, saia do meio da embriaguez, saia do meio do vinho, largue este vinho que vai te levar ao inferno, né? Ele está nos alertando, saia do meio desse vinho. Irmãos, tem um verso que eu quero ver com os irmãos, tem outros aqui, mas eu vou pular, senão não vai dar tempo. A pregação vai ficar muito longa. 1 Pedro, quero que os irmãos abram lá, esse eu vou querer ver com os irmãos. Primeira carta de Pedro, verso 4, de 1 a 3. Alguns eu vou ter que pular porque não vai dar tempo, tá? 1 carta de Pedro, capítulo 4, verso de 1 a 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, presta atenção nisso, irmão. Já que Cristo padeceu por nós, ele já padeceu na carne dele, certo? Armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Qual é o pensamento? Ele vai dizer agora que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Qual é o pensamento que ele está falando? Se Cristo padeceu na carne por nós, por causa do pecado, então já cessou o pecado em nós. Cessou. Você não deve pecar. O que ele está falando? Você não deve estar em glutonaria, embriaguez, dissoluções, que ele vai falar aqui, o verso 2, para que no tempo que vos resta na carne, nesse corpo, né, não vivais mais segundo o quê? As concupiscências dos homens, mas segundo o quê? A vontade de Deus. O que ele está dizendo? Não vivais mais o quê? Segundo as dissoluções que há no vinho. As dissoluções que há nesse vinho que é misturado com as concupiscências da carne. A vontade, o desejo imoral dos homens. Mas o que? Viva segundo a vontade de Deus. Não é o que o Paulo está falando lá? Para que a gente conheça, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Olha o verso 3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizemos o que? A vontade dos gentios. Quem eram os gentios nessa época? Os pecadores, né? Andando em quê? Em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonaria, bebedice. Ele redunda, né? Embriaguez com bebedices, e abomináveis idolatrias. Então ele está falando aqui, porque nos basta que a gente já andou nisso, ou não? Nós já andamos nisso, irmãos, em todas essas porcarias. Ele fala assim, já não basta.
Basta isso. Agora você viva segundo a vontade de Deus. Porque Jesus, o nosso Senhor, ele padeceu na carne e cessou o pecado nele. Não devemos continuar a pecando. Não devemos continuar a ser como os gentios e publicanos. Cessou. Cessou. Porque Jesus padeceu na carne por nós. Ele fala lá, ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos, né? Armai-vos, armai-vos quer dizer ter o mesmo pensamento que ele padeceu na carne, que cessou o pecado em nós. É isso, andar em luz, andar em luz. Andar em luz. Então, irmão, vamos voltar lá para Efésios. Entenderam aí? Então, irmão, o que Pedro, Paulo e os outros apóstolos falam nas suas escrituras é que a gente não deve andar aonde há pecado, não devemos andar aonde há contendas, dissoluções, aonde há o vinho misturado, irmãos. Aonde há, ele vai falar aqui, ó, em que há, não vos embriagueis com um vinho, em que há dissolução. Então, irmão, esse vinho, ele está cheio de quê? De contenda, de perversões, de prostituições e de coisas semelhantes a essas. Aonde há essa bebida é onde está as trevas, entende? É onde se encontram os filhos da desobediência, onde se encontra toda sorte de engano e mentira, irmãos. Esse vinho, ele está espalhado pelo mundo. E grande parte das igrejas aqui no Brasil estão bebendo desse vinho. Estão bebendo desse vinho misturado. Olha o que o salmista fala, irmãos. É o primeiro salmo da Bíblia. Bem-aventurado, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele deu 3 características de uma mesma pessoa. Quem é esta pessoa? Esta pessoa é o pecador. Esta pessoa é quem bebe o vinho de dissolução. Esta pessoa é quem está embriagada desta bebida, em que há dissolução. O que é a dissolução, irmão? É o modo de viver dos ímpios, pecadores e escarnecedores. Isso é dissolução. Ficou mais fácil, né? A dissolução é toda a sorte de pecado que os ímpios, escarnecedores vivem. É o modo de viver deles. Era como Pedro vai falar, era o modo como nós vivíamos nesses pecados, né? Efésios fala que vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, fostes vivificados por Cristo Jesus e pelo seu Espírito. Então, se eu estava lá, Jesus me limpou, Jesus me vivificou, o que eu ainda estou fazendo lá? O que eu ainda estou andando como ébrio? Tenho que sair de lá. Tenho que ficar longe dessas pessoas. Ficar longe. Mas, irmãos, nós temos a boa nova, né? A boa nova, né? O que é a boa nova? É o Evangelho, né? O Evangelho tem mais notícias, né? E boas notícias. A má notícia é essa, que você, se for ébrio, você vai para o inferno. A boa notícia, se você for cheio do Espírito, você vai para o céu. E ele fala aqui, há uma cura para essa dissolução. Há uma cura para esse vinho misturado. O que é? Lá no finalzinho ele vai falar, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos... Irmão, essa cura é uma cura divina. Não há como dar errado isso.
Se você é cheio do Espírito, não é para você falar em línguas abobalhadas, não é para você cair no chão igual um demente, não é nada disso. Você ser cheio do Espírito é para você externar boas obras. Você ser cheio do Espírito é para você fazer as coisas que agradam a Deus. As coisas que você andar em honestidade, andar como sábio. Isso é ser cheio do Espírito. Não é essas porcaria que as pessoas falam que estão com o Espírito e fazem coisas loucas. Não, isso é espírito de porco. Tem um espírito ali, tem espírito de porco. Espírito de demônio, sei lá, que diabo é aquilo lá. Mas o Espírito verdadeiro, quando Paulo estava aqui, enchei-vos do Espírito, esse Espírito, ele vai nos conduzir a uma vida santa. Que essa vida seja agradável a Deus. Que a gente conheça, experimente a vontade do Senhor. Andando conforme a vontade do Senhor, como Pedro vai falar. Segundo, não vivais mais como os bêbados, os ébrios. Vivais segundo a vontade de Deus. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Não há como isso dar errado, meu irmão. Por quê? Pois quem vai estar te dominando, presta atenção, quem vai estar te dominando? O Espírito de Deus. É Ele que vai te dominar. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você anda em espírito, você não cumpre o que a carne quer. Porque o Espírito não deixa. O Espírito, ele corta isso. Agora, se você anda misturado, com vinho misturado, oxe. Primeira brechinha que tem você, escapa. Irmão, esse é o remédio que traz a cura para essa dissolução. Ele está prescrito no receituário santo de Deus. Qual é o receituário santo de Deus? A Bíblia. A Escritura. Estou fazendo uma comparação, tá? Isso aqui é o que ele deixou prescrito para nós. Quando nós estamos doentes, o que nós procuramos, né? Geralmente, nem sempre, mas a gente vai no médico, né? Procura um hospital, tal. O médico, o que ele faz lá? Ele pega o receituário dele, que é válido, com um carimbo, e ele receita o quê? Um remédio para a cura da tua doença que foi diagnosticada ali. Qual era a nossa doença? Qual era a nossa doença que foi diagnosticada pela lei? O pecado. A lei diagnosticou o pecado em nós. E qual é a cura? Jesus, o Salvador e Senhor. E o Espírito do Senhor se apossando de nós, nos curando, nos limpando, né? E isso, irmãos, nos torna o quê? Limpo, agradáveis, fazendo, experimentando a vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Tudo que precisamos, irmãos, para ficarmos curados está nas Escrituras Sagradas. Não precisamos sair das Escrituras para ir a lugar nenhum. Ela é suficiente. Qualquer dia desse eu vou falar sobre isso aqui. Ela é suficiente. Não preciso de mais nada. Eu só preciso das Escrituras, da revelação do Senhor. Basta lê-la, estudá-la e praticá-la. Não adianta só ler. Não adianta só estudar. Temos que praticar. O que é a prática? É a obediência. É a obediência dos mandamentos do Senhor. Mas, presta atenção. Não é só uma parte. O sola Escritura tem que ser acompanhado do toda a Escritura. Toda ela. Essa receita, irmão, fará com que nós nos afastemos da bebida forte, do vinho em que há dissolução. E fará, irmãos, também que estejamos cheios do Espírito. Quanto mais... Presta atenção. Como nós... eu vou dar uma dica, né? Como nós
nos enchemos do Espírito? Primeira coisa que devemos fazer, orar. Segunda coisa que devemos fazer, estudar a Bíblia. Somente orar não vai te ser cheio do Espírito. E somente ler a Bíblia sem oração também não vai te encher do Espírito. As duas coisas estão juntas. Se você ora e estuda a palavra de Deus, você está se enchendo do Espírito. Por quê? Porque quem inspirou e escreveu as Escrituras Sagradas foi o Espírito Santo de Deus. Usando homens como Paulo, Pedro e os demais, os profetas, os apóstolos. Foi movidos por esse Espírito que eles escreveram não as palavras deles, mas as palavras do Espírito. E é esse Espírito que nós devemos buscar. Onde acontece isso? Ao estudarmos e orarmos a palavra de Deus. É aí que nós estamos cheios do Espírito Santo. Não para fazer a bobagem que nós vemos nessas pseudas igrejas aí. Estar cheio, irmãos, do Espírito leva a gente a ser o quê? Alegres na comunhão e obedecer os mandamentos da vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Estar cheio, irmãos, do Espírito Santo tem a conotação de que nós estamos totalmente controlados e submissos pela autoridade e poder daquele que nos enche. Quem nos enche? O Espírito Santo de Deus. Ou seja, aquele que nos enche forma em nós características próprias dele mesmo. Nós somos formados com características do Espírito. O Espírito cai no chão, irmãos? O Espírito fala em línguas abobalhadas? O Espírito faz você rodar, cair, espernear, tremer, fazer coisas loucas? Não. O Espírito, ele é um Espírito manso. É um Espírito equilibrado. É um Espírito racional, que age com entendimento, não com loucura. Portanto, irmãos, o Espírito Santo é o meio pelo qual os cristãos são cheios de Cristo, ou seja, da sua vontade. Esse modo de vida, irmãos, andar em Espírito, está em oposição com aqueles que bebem o vinho onde há dissolução. É oposto. Entende? Você não pode estar tendo comunhão com pessoas que pensam em oposto ao que Cristo está falando, ao estar cheio do Espírito. Você não pode estar tendo comunhão com opositores, irmãos. Não há comunhão com trevas e luz, com Belial e Cristo. Não há. Olha o que o apóstolo escreve, irmãos. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se o quê? Opõem-se, não se ajuntam, se opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. O que você quer fazer? As coisas da carne. Aí o Espírito vem, não, você é meu. O Espírito selou. O Espírito nos selou, irmãos. E quando ele nos sela, o que ele faz? Você está fora da tua carne. Quem manda em você sou eu. E você tem que obedecer. Simples assim. Agora, aquele que, não tem nada a ver, eu vou fazer isso, Deus se agrada de todos, Deus perdoa tudo, Deus é um Deus de amor, eu sinto dizer para esses, vocês vão para o inferno. Porque se vocês não estão no Espírito, vocês não são de Deus. Não são de Deus. Aqueles, irmãos, que são cheios do Espírito não controlam mais as suas vidas, não controlam mais as suas ações, mas entregam a sua vontade ao Senhor. O que a oração fala? Seja feita a sua vontade, não a minha. Mas não, eles oram
Irmãos, presta atenção nisso. É coisa louca, né? É assim, louco. Eles oram falando que seja feito a vontade do Senhor, mas na prática eles querem que seja feita a deles. Eu tenho meu livre-arbítrio. Está te levando para o inferno o livre-arbítrio. O ídolo deles é o livre-arbítrio, que leva eles para o inferno. Eu faço o que eu quero e Deus me respeita. Que conversa fiada. Então não ora seja feita a vontade de Deus. Vocês têm que orar e falar, seja feita a minha, Senhor. Faça a minha vontade, Senhor. É assim que eles têm que orar, porque se eles fossem honestos. Só que eles não são honestos, eles são desonestos. Eles oram falando para a vontade de Deus que prevaleça. Mas na prática não é assim. Então eles falam o quê? Da boca para fora. Eles não agem. Na verdade, eles não agem assim. São completamente incoerentes, né? Irmãos, e eu concluo aqui. A ideia central aqui é andar em espírito e ser cheio do Espírito. Significa que o Espírito de Deus dirige e capacita a cada cristão verdadeiro, né, a viver uma vida agradável a Deus. E a sua vontade seja agradável e fazendo a vontade do Senhor, não a dele, né? Aqueles que fazem a própria vontade não são de Deus, né? Aqueles que vivem sob o controle da carne não agradam a Deus, irmãos. Por exemplo, se você não é habitado pelo Espírito, então você não é um cristão. Alguém vai botar a mão na... Meu Deus, que esse pastor maluco está falando? Eu não, a Bíblia. Romanos 8, verso 9, vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo está dando uma exortação neles aqui, mas ele fala aqui, ó: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É simples assim. Se você faz coisa contrária, é assim, ó, presta atenção. Quando você tem o Espírito, você obedece. Não importa, mesmo que você não entenda as coisas vêm a meio aqui porque a nossa mente é limitada, né? E a gente tem ignorância, enfim. Mesmo que você não entenda, se você obedece, mesmo não entendendo, você tem o Espírito. Ah, pastor, mas eu não entendo, aí eu não vou entender. Você não tem o Espírito. Simples assim. Procura entender. Não estou falando que você tem que ficar sem entendimento, não é isso. Mas, a princípio, eu não entendo, mas eu vou obedecer até eu entender. E eu entendendo, eu já estou obedecendo. E ponto. Mas não. O questionamento está na mente dessa pessoa, a mente que está o quê? Cheia de dissolução, cheia de vinho misturado. E aí ele fala que este que não tem o Espírito não é de Cristo. Se ele não é de Cristo, ele não é o quê? Cristão. O enchimento, irmãos, do Espírito é mais do que a habitação dele em nós. São suas atividades realizadas em nós e por meio de nós, né? Ele não só fica em nós, ele realiza as ações em nós e por nós, né? Por nós. Os cristãos, irmãos, recebem a ordem de serem cheios do Espírito. Presta atenção, não é uma opção não, é ordem. É ordem. Para que entendam a vontade do Senhor e que façam a vontade do Senhor. Não só basta você eu entendo que Deus quer isso, mas eu vou fazer assim. Não é isso. Eu entendo que Deus quer isso, então eu vou fazer assim. Exemplo, o uso do véu. 90 e poucos % da igreja está em desobediência. Simples assim. Estão desobedecendo. É uma ordem do Senhor, eles desobedecem. Né? Eles desobedecem. Então você entende e você faz a vontade do Senhor. Como? Obedecendo. Então, irmãos, portanto, o andar sabiamente é aquele que é caracterizado pelo controle do Espírito Santo nele. O poder e a autoridade
do Espírito Santo está nessa pessoa e ela faz o que ela experimenta, né? Ela pratica, ela experimenta isso nela, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que essa palavra nos edifique por toda essa semana e por toda a nossa vida cristã, né? Amém.